Bom dia na paz do Senhor para todos os irmãos. É uma imensa satisfação, podê-lo estar mais uma manhã debaixo das potentes mãos do Senhor para junto externar a nossa alegria através das suas benevolências, Quero continuar com a série O Tabernáculo, certo? Portanto, hoje, introdução de número 3. Então, para você que está acompanhando, é uma série muito importante, onde a gente tem abordado aqui não só os eventos, mas sim também os símbolos, certo? As comparações e também a aplicação, que é muito importante, certo? Então, quero convidar você para abrir sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro do Êxodo, capítulo 25, e verso 1 ao 9. A gente vai decorrer aqui um pouco sobre esses 9 versículos e posteriormente vamos estar trazendo aqui mais alguns relatos. Veja o que diz o verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, e pano azul, e púrpura e carmesim. E linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode, para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farás. Então, mais uma vez aqui está claro a intenção de Deus para o tabernáculo e para com o povo do Senhor, povo hebreu. Veja bem, nessa introdução estou abordando pontos específicos para que possamos compreender no todo.
certo? No toda perspectiva. No verso 8 eu quero me ater nessa introdução. E nas demais introduções, os episódios que vêm, eu vou estar descorrendo, tá? Sobre toda essa matéria primária ou matéria-prima do tabernáculo, tá? Inclusive eu quero falar do ouro, da prata, do cobre, do pano azul, da púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiros, tinta de vermelho, peles de texugos, madeira de cetim, azeite, luz, especiarias, óleo da unção, especiaria para o incenso, pedra sardônica, pedra de engaste e o efode para o peitoral. Então eu vou estar falando sobre isso. Mas hoje eu vou me ater no verso 8 que diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse é o tema de hoje. Então você compartilha essa live, tá? Para que mais pessoas venham ser alcançadas. Esse é o nosso objetivo aqui, certo? Então, vamos lá? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deles, aqui está se referindo ao povo, certo? Veja bem, o Senhor tira o povo do deserto, ou do Egito, certo? Traz para o meio do deserto, tira o povo de 400 anos após a morte de José, que era governador. Enquanto governador José era vivo, a gente sabe que as coisas andavam bem, porque ele foi o protagonista e também governava sobre o povo hebreu, que eram os seus irmãos. Só que a família de José dentro do Egito foi crescendo, a ponto de se tornar uma multidão de pessoas. Mas José não teve sucessor no ponto de governamento ou de governamental dentro do Egito. Não teve alguém da sua altura que substituísse. E o faraó velho morreu. Então o filho dele agora assume o poder no Egito. José já não existe mais. E agora começa o tempo da escravidão. Então veja, ou continua o tempo da escravidão. Por quê? Porque quando José morre, o faraó fica desestabilizado. E os hebreus, os filhos de Jacó, cresceram tanto que Faraó temia uma rebelião dos hebreus contra a casa real, certo? Então foi aí que aconteceu toda esse movimento para que eles pudessem escravizá-lo, o povo hebreu. Você sabia quando o povo quando Jacó veio morar no Egito, sendo José o governador, você sabia que foram dadas terras para Jacó e seus filhos, para os irmãos de José? Então eles eram homens de posses dentro do Egito, em terra alheia. Só que, como foram crescendo as famílias de Jacó dentro do Egito,
como foi crescendo, o povo cresceu em grande número. Com isso, Faraó não passou a dar mais terras, porque temia que a qualquer momento, com um povo muito grande, dentro de uma terra alheia, eles iam usurpar o trono de Faraó. Eles iam causar uma rebelião e talvez colocar uns dos seus próprios para o governo do Egito. Ia tomar o governo do Egito das mãos de Faraó. Então Faraó temia. Então Faraó passou a escravizá-los. Só que o verso da qual a gente leu aqui, no verso número 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O povo, pela sua capacidade de trabalho, de escravização, de ser escravizado em uma terra alheia, o Egito, o povo passou a ficar adormecido diante de um Deus que era o Deus dos seus ancestrais, dos patriarcas, certo? Então, quer dizer, eles no Egito eram submetidos a adorar outros deuses. Como escravo, eles eram submetidos a fazerem altares a outros deuses. Eles eram submetidos a construir, porque o Egito foi um grande protagonista no universo do mundo da época em arquitetura. O povo hebreu, por ser escravo, era submetido a construir santuários para os deuses pagãos. Meu Deus do céu. Mas a gente vai observando que Deus o arranca eles dessa escravidão. Deus arranca eles desta maldade a ponto de trazê-lo para um deserto. Porque lá no Egito, muitos deles adoravam até os santuários, os deuses do Egito. Lá do outro lado, eles adoravam muitos deuses humanos, feitos por mãos próprias. E aqui, no meio do deserto, Deus quer se revelar ao seu povo. Embora Deus já tinha feito proezas e milagres através de Moisés no deserto para a saída do povo. Só que os feitos de milagres de Deus consolidou só entre os egípcios e não entre os hebreus. Por quê? Porque os hebreus, lá no Egito, eles tinham temor. Agora, aqui no deserto, eles se sentem só. E com isso, aguça a espontaneidade do povo, a euforia do povo, a ponto deles não crer mais em Deus. Sabe por quê? Porque o deserto não é para todos, é para poucos. Escute isso. O deserto não é para todos, são para poucos. Você vai observar que Deus, no meio do deserto, abre o mar vermelho. Deus manda comida.
Deus manda água potável para consumo. E o povo não contribuía para nada. E Deus, isso aqui é importante. E Deus se sente longe do povo. Deus se sente longe do povo e começa a dizer para o povo: tá tudo errado, tá tudo errado. Deus fazendo os seus efeitos, fazendo os seus milagres, trazendo as suas benevolências para o povo no deserto, e o povo não acreditando. A ponto de Deus estar fazendo proeza no meio do povo, porém Deus se sentia longe do povo. Sabe, o homem pode querer procurar Deus, ir para perto de Deus, num sentido monocrático, por livre e espontânea vontade e muito mais. Outros vêm porque algo lhe aconteceu de ruim, aí ele vem para perto do Senhor, se sente na obrigação. Mas saiba, antes de você ir até a Deus, ir até Jesus, Ele veio já ao seu encontro. Sempre é Deus que procura o homem, reatar com o homem, se aproximar do homem, e não o homem de Deus. O homem, todavia, só vai se afastando de Deus, e Deus se aproximando do homem, e o homem se afastando de Deus, e Deus se aproximando do homem. Por quê? Porque o homem está morto em seus delitos de pecado. O homem foge de Deus porque ele não suporta a perfeição de Deus, o caráter de Deus. No meio do deserto, Deus quer estar no meio do povo. No meio do deserto, Deus quer estar no meio do povo. Então, saiba você de uma coisa, que na nova aliança, Jesus veio para entrar nos seus. Ele veio para estar com os seus. Aqui você vai ver nesse versículo que Deus queria estar no meio do povo. Deus sempre quis estar junto com o homem. O homem, todavia, foge de Deus. Vai ver no Éden. No Éden, Adão peca e foge, se esconde. E Deus agora aparece e diz: Adão, aonde estás? E Deus querendo se aproximar, reatar com o homem fugindo de Deus. Você vai observar várias vezes que todavia é o homem que foge de Deus. Então, é momento de nós deixar o Senhor vir para perto de nós. Só que aqui no deserto, Deus queria estar no meio deles, no meio do povo. Hoje não. Hoje Ele está dentro do seu povo. Ele está dentro dos seus. Amém? Eu quero orar por você e que Deus te abençoe. No próximo episódio, nós vamos tratar desse santuário, tá? Hoje eu comentei um pouco aqui a segunda parte do versículo que diz: habitarei no meio deles. Na próxima aula a gente fala mais, tá? Querido Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos, felizes estamos pelas suas benevolências e por ter alcançado elas das tuas mãos. Deus, continua com a tua igreja, com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, dá um dia próspero a essa pessoa e que o Senhor possa lhe abençoar poderosamente. Deus, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bye, bye. Fica com Deus. E não se esquece de passar lá no YouTube, tá? Na plataforma YouTube,
Você digita aí Itamar Guimarães, segue a gente, tá bom? Eu tô querendo alcançar aí os mil inscritos para que a gente possa transmitir ao vivo pelo YouTube, tá bom? Que Deus abençoe.